Olá, eu sou Camila Barbosa, da Gerência de Hemovigilância da Fundação Hemocentro de Brasília, e vamos dar continuidade aos estudos do módulo 5, reações transfusionais, falando sobre as reações transfusionais imediatas não sentinelas. Então, a primeira reação transfusional imediata, classificada como não sentinela, que nós vamos estudar, é a mais notificada, conforme vimos anteriormente. Reação febril não hemolítica. Então, as definições de caso que vamos estabelecer aqui para as não sentinelas e para as sentinelas são todas estabelecidas no Manual de Hemovigilância, que é o nosso documento norteador da hemovigilância em território nacional. Então, conforme o manual, a definição de caso de uma reação febril não hemolítica é a situação, na qual você tem a presença de febre, uma temperatura maior ou igual a 38, onde eu tenha o aumento de pelo menos 1 grau em relação ao valor pré-transfusional, ou tremores ou calafrios. E eu tenho a ocorrência, a manifestação desses sintomas durante a transfusão do hemocomponente ou num período de até 4 horas do término da transfusão. E a vigência dessa situação, onde eu possa excluir outras causas, como uma contaminação bacteriana ou uma reação hemolítica aguda imunológica, tá? Ou condições relacionadas à clínica do paciente. Então, de maneira resumida, a reação febril não hemolítica é aquela que eu tenho manifestação de 1 ou mais sinais, então eu posso ter a febre maior que ou igual a 38, eu posso ter tremores e eu posso ter calafrios. Período de tempo durante o curso da transfusão ou num período de até 4 horas dessa transfusão, tá? Causa da reação febril não hemolítica. Então, as causas principais, as explicações para as quais o paciente desenvolve aí uma reação febril não hemolítica, primeira delas, por conta das citocinas e interleucinas que são liberadas pelos leucócitos residuais que permanecem na bolsa do hemocomponente. Ou uma interação entre anticorpos citotóxicos, anticorpos anti-HLA, antiplaquetas, antileucócitos que estão presentes no receptor, interagem ali com antígenos do doador, quando em contato com o hemocomponente, ativam o sistema complemento, e aí ocorre, por meio da ativação do sistema complemento, liberação de interleucinas, de fatores de necrose tumoral, liberação de pirógenos endógenos ali, causando e fazendo com que o nosso paciente, o nosso receptor, tenha aí a manifestação desses sintomas: febre, tremor, calafrio. Então, uma representação ilustrativa aí, eu tenho o hemocomponente, soro do paciente ali, um esquema representativo dessa interação, entre os anticorpos anti-HLA, antiplaquetas, antileucócitos do receptor, presentes no soro do receptor, interagindo com antígenos do doador, formando ali sistema complemento, liberando interleucina, fator de necrose tumoral e acarretando aí no receptor sintomas como febre, tremor e calafrio. Acerca da reação transfusional febril não hemolítica, é importante a gente registrar que ela é uma reação autolimitada, então ela vai ocorrer quase sempre, na totalidade dos casos, no curso da transfusão, ou num período máximo de até umas 4 horas após o término da transfusão. Sinais e sintomas, eles tendem a ceder, tá? Espontaneamente, ou com a administração de antitérmico. Lembrar que eu posso ter, sim, uma reação febril não hemolítica na ausência de febre, se eu tiver sintomas como tremor e calafrio. É classificada também como febril não hemolítica, tá? Tratamento, ele é um tratamento para os sintomas que o nosso receptor apresenta, então quase sempre está resumido a administração de antitérmico, e para aqueles tremores incessantes, de longa duração, a orientação de administração de meperidina, tá? A medida preventiva estabelecida, é a leucorredução, a filtração dos hemocomponentes, e lembrar que se eu tiver um aumento de temperatura maior ou igual a 2 graus, um aumento de temperatura significativo, quando a gente estabelece ali a avaliação dos sinais vitais pré-transfusionais e a avaliação dos sinais vitais no curso dessa intercorrência, e eu detecto que houve
um aumento de temperatura maior, e aí eu estou investigando uma reação febril não hemolítica, mas eu tenho também que fazer uma investigação diferencial aí com 2 outros tipos de reação, que é contaminação bacteriana e reação hemolítica aguda imunológica, tá? Então, conforme já discutido amplamente anteriormente, a gente não descarta esse hemocomponente, ele deve ser preservado, nas situações que eu tenho, resíduo de hemocomponente, né, ele deve ser preservado para uma investigação posterior, inclusive de diagnóstico diferencial com outros tipos de reação, tá? A reação febril não hemolítica tem, como eu falei, uma evolução clínica favorável, né, os sintomas tendem a ceder espontaneamente ou na administração de antitérmicos. E, mais uma vez, reação febril não hemolítica pode ocorrer na ausência da febre, se eu tiver tremor e calafrio, manifestação de tremor e calafrio associado à administração do hemocomponente. Condutas para investigação de reação febril não hemolítica. Então, efetuar a coleta de amostras do receptor para repetição dos testes pré-transfusionais, conforme a gente discutiu anteriormente. Então, procedemos às medidas imediatas no receptor, chega a etapa que a gente deve, sim, coletar ali amostras e encaminhar a agência transfusional para que os testes sejam repetidos, tá? E aí a gente faz, no curso da investigação da reação febril não hemolítica, um diagnóstico de exclusão. Eu vou eliminar, na minha avaliação, investigar e eliminar outras causas da ocorrência da febre, caso seja uma reação febril não hemolítica com ocorrência de febre, né? Se tem, investigar aí se tem a ver com a clínica, o diagnóstico, a patologia de base do paciente, e lembrar que eu tenho sempre, nas reações febris não hemolíticas, que cursam com febre e uma elevação significativa de temperatura, maior ou igual a 2 graus do valor pertransfusional, a gente tem obrigatoriamente que fazer o diagnóstico diferencial com contaminação bacteriana e com reação hemolítica aguda imunológica. Reação alérgica. Então, conforme o manual, a definição de caso de reação alérgica é uma reação de hipersensibilidade, né, causando alergia, de fato, que ocorre durante a transfusão ou também em um período limitado ali de até 4 horas após o término da transfusão. E o nosso receptor, ele apresenta pelo menos um dos sinais e sintomas adicionais. Então, pode ter associado a presença de pápula, de prurido, de urticária, tosse, rouquidão, em alguns casos mais significativos, edema labial, edema de língua, edema periorbital, edema de laringe, cianose, broncoespasmo e insuficiência respiratória. As causas estabelecidas para a reação alérgica, desenhadas no manual, né? Presença de anticorpos IgE no receptor que interagem com as proteínas plasmáticas do doador e desencadeiam, então, um aumento de permeabilidade vascular e essa reação de hipersensibilidade. Ou presença de anticorpos IgA nos receptores que têm deficiência de IgA e, nos casos mais graves, os sinais e sintomas evoluem para uma reação sistêmica, né, reação anafilática, e aí eu tenho um acometimento de parte respiratória e de parte cardiovascular. E aí, aparecimento de sintomas mais graves, como edema de laringe, a questão do broncoespasmo, e evoluem, de fato, para a insuficiência respiratória, necessitando de um suporte mais invasivo. Então, um esquema representativo, eu tenho ali anticorpos presentes no receptor que interagem com alérgenos no doador, no produto, né, ali do doador, fazem com que haja liberação de histamina, liberando aí a histamina, eu tenho aumento de permeabilidade vascular, e aí os sinais e sintomas de uma reação de hipersensibilidade mesmo, reação alérgica. Então, para a reação alérgica, as manifestações, quase, sinais e sintomas, manifestações, né, são quase sempre associadas à pele, né, parte cutânea. Eu tenho eritema local, eu tenho prurido, eu tenho presença de pápula, de rush. Algumas reações evoluem com acometimento de parte respiratória, de aparelho respiratório, então o receptor ele pode apresentar uma tosse, uma rouquidão,
uma queixa de uma coceira incessante na garganta. Usualmente é uma reação que não cursa com febre, tá? Não há relatos comumente, seja na literatura, seja na prática mesmo, né, de assistência, de monitoramento de hemovigilância, relatos de ocorrência de febre em situações de reação alérgica, tá? Então, poderíamos descrever a reação alérgica como a única reação que eu dispensaria a coleta de amostras para repetição do teste, porque os sintomas são muito específicos, estão relacionados a manifestações cutâneas muito claras, que é o prurido, a pápula, o rush, ou a queixa da rouquidão, da tosse, e é reação de hipersensibilidade, não cursa com febre, tá? Então, dispensaria a parte de investigação inicial com repetição da coleta de amostra e repetição dos testes. A reação grave, né, recorrente, a reação alérgica, que são as que apresentam a reação anafilática, né, manifestações graves de reação alérgica, que a gente chama de reação anafilática, elas exigem uma investigação de deficiência de IgA e tem a indicação de utilizar hemocomponentes lavados. E casos recorrentes de reação alérgica, né, a literatura descreve a recomendação de uso de pré-medicação. Então, se sabidamente o meu receptor tem histórico de ocorrência de reação alérgica, recomenda-se que previamente a administração do hemocomponente faça uso de antialérgico. E lembrando que a reação anafilática, como eu falei, é uma reação alérgica que cursa com uma gravidade muito específica, né, levando à reação anafilática, e aí eu tenho combinado aí sinais e sintomas cardiovasculares e respiratórios. Então, meu paciente, ele começa a cursar com uma hipotensão significativa, com dispneia, sibilância, estridor, rebaixamento de nível de consciência e necessidade de terapia de suporte invasível, tanto de parte respiratória quanto de parte hemodinâmica. E, geralmente, é um paciente que tem que ser conduzido, os cuidados, né, o manejo dos sinais e sintomas tem que ser conduzidos em terapia intensiva. E aí passamos para a sobrecarga circulatória associada à transfusão, com a sigla usualmente utilizada da sigla em inglês, né, TACO, ou sobrecarga circulatória, SC. Conforme o manual, a definição de caso para TACO, eu tenho presença, né, de piora, de comprometimento agudo da respiração do meu receptor, ou evidência de um quadro de edema pulmonar durante o curso da transfusão ou em até 12 horas após a realização da transfusão. Somado a isso, eu tenho evidência de sobrecarga de fluidos e evidência de alteração do sistema cardiovascular que não pode ser explicada pelas condições clínicas ali do meu receptor. Então, essa piora, o comprometimento agudo da respiração, ele pode ser manifestado por presença de taquipneia, de falta de ar. É o paciente que está no curso da transfusão, iniciou com um conforto de parte respiratória, eupneico, e aí ele começa ali com 20 minutos, 30 minutos da transfusão, ou até ao término da transfusão, queixar de falta de ar intensa, pode evoluir com cianose de extremidades, a avaliação de saturimetria, ele pode apresentar um valor de saturação de O2 baixo, né? A ausculta pulmonar, quando avaliado pela equipe médica, esse paciente pode ter a presença de estertores, pode estar apresentando tosse, como é um quadro de sobrecarga, pode ter uma expectoração rosada, espumosa. E na conduta de investigação, lá quando comentamos que para algumas reações transfusionais, a realização de exames de imagem é um dado de extrema relevância e de importância para o curso da investigação, sobrecarga circulatória é uma dessas reações. Então, para os quadros de TACO, para que a gente faça uma investigação mais assertiva, é de extrema importância que no curso da investigação a gente oriente e recomende, né, a equipe assistencial desse paciente que faça o exame de imagem. Então, o raio-x de tórax é de extrema relevância para avaliar o quadro. E quando realiza o raio-x de tórax e a equipe avalia, vai achar
achado consistente com edema pulmonar de sobrecarga, é um edema de sobrecarga, pode ter derrame pleural, e se o paciente já tinha derrame pleural, tem um agravamento desse derrame. Pode aparecer edema alveolar e áreas nodulares com opacidade aumentada. Então, para que a gente caminhe aí na investigação, é bem significativo, é bem relevante que a gente tenha a realização do exame de imagem. E aí, a outra evidência, né, que somada à presença e piora do comprometimento agudo da respiração, é a sobrecarga de fluidos. A gente pode avaliar sobrecarga de fluidos num paciente, quando a gente está investigando esse tipo de reação transfusional, se é um paciente que está tendo monitoramento de balanço hídrico. Então, é um paciente que vai ter um balanço hídrico mais positivado, ou seja, mais ganhos de fluidos do que perda de fluidos, tá? É um paciente que, quando avaliado e prescrito terapia diurética, ele responde muito bem à terapia diurética. Se há evidência de fato da sobrecarga, por vezes, há indicação e orientação que ele seja submetido à diálise, terapia dialítica combinada, e ele responde muito bem à terapia dialítica, tá? Muda significativamente o quadro, a clínica do paciente. É o paciente que tem um peso extremamente elevado, pré-terapia dialítica, e uma redução significativa do peso em torno de 3 quilos, 4 quilos pós-terapia dialítica, tá? Isso é uma forte evidência de sobrecarga de fluidos. Causas, né, para reação transfusional do tipo TAC. A causa comumente descrita é a infusão rápida de hemocomponente, principalmente no público de extremos de idade. Então, eu pego ali ou crianças, né, ou idosos. E ainda assim, receptores fazem parte desse grupo também, né, os receptores que têm uma reserva cardíaca diminuída, receptores com doença renal crônica, também são mais suscetíveis. E lembrar que TACO, a gente sempre precisa fazer diagnóstico diferencial com outro tipo de reação específica, que é a TRALI, lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão. São duas reações com curso de comprometimento e manifestação de sintomas de parte respiratória. Então, inicialmente, seja o paciente de TACO ou de TRALI, as manifestações são respiratórias. Então, é a dispneia, a taquipneia, a redução da saturação de O2, queda da saturação de O2, comprometimento de ausculta pulmonar com estertores, presença de derrame pleural. E o que vai fazer com que a gente diferencie uma da outra, para TACO, é a franca resposta à terapia diurética, à terapia dialítica, com redução de volume. Então, é um paciente, se a suspeita é TACO, é um paciente que vai responder muito bem à terapia de suporte com o uso de diurético, tá? E, diferentemente, embora a gente vá discutir TRALI mais na frente, o paciente com TRALI, ele não responde de forma satisfatória à terapia com diuréticos, tá? Então, dando continuidade à reação do tipo TACO, a medida de suporte para tratamento, né, dos pacientes, manejo dos receptores aí com suspeita de reação transfusional do tipo TACO, é a administração de oxigenoterapia e de diuréticos, tá? A remissão dos sintomas, melhora do quadro, basicamente com essas medidas, oxigenoterapia e administração de diurético. Medidas preventivas que a gente pode pontuar. Então, se eu estou efetuando a minha transfusão num paciente que é sabidamente extremo de idade, é um paciente muito idoso ou muito jovem, criança, público neonatal, ou paciente com comprometimento cardiológico já conhecido, coronariopatas, cardiopatas, tem comprometimento de fração de ejeção, a minha transfusão, ela tem que ser lenta, extremamente lenta, tá? Como falado, em especial para crianças, idosos, pacientes com disfunção cardíaca e renal. Lenta, desde que eu respeite o limite máximo do tempo da transfusão, que é de 4 horas, tá? Então, para esses pacientes que têm risco aumentado de sobrecarga circulatória, além da transfusão lenta, nas situações que seja possível, a recomendação também de que a gente realize a transfusão em alíquotas. Então, eu pego o meu hemocomponente e transfundo aquele volume que o paciente deveria receber em pequenas frações de volume,
de modo a ir avaliando a tolerância e se o meu paciente vai ficar confortável com aquele volume que ele está recebendo, tá? Conforme já havíamos dito também, é crucial que na suspeita de sobrecarga seja realizada a imagem do tórax, né? Isso vai ajudar para que a gente faça o diagnóstico da sobrecarga e também vai ajudar no diagnóstico diferencial da reação transfusional do tipo TRALI, tá? A medida preventiva, então, mais assertiva, né, é que a gente faça uma infusão de uma componente com controle de velocidade e de volume. E aí, a gente traz ali uma informação que está explícita lá no manual, né, a administração rápida de hemocomponente e a infusão concomitante de fluidos intravenosos em pacientes com condição de risco, tais como os cardiopatas, os nefropatas, pacientes com quadro de anemia grave, com doença pulmonar, extremos de idade, e melhora dessa condição com a infusão de diurético, são fatores de risco que reforçam a suspeita de TACO. Então, definido o tipo de reação, quais são os riscos e as medidas de prevenção, de acordo com os sinais e sintomas, com a clínica do paciente, eu já tenho como ali na investigação inicial, pensar mais em um tipo de reação ou em outro tipo. Aqui, como são reações de manifestação respiratória, o diagnóstico diferencial ficaria basicamente de TACO e TRALI, né? Então, se é um paciente que cursa com comprometimento respiratório súbito, é muito idoso, quando eu investigo a história, já tem ali um comprometimento cardiológico importante, está em um ambiente que ele está recebendo muitos fluidos, seja a hidratação venosa ou outros medicamentos que contribuem de forma significativa com o volume recebido. E no curso ali na avaliação dos registros, no manejo para os sinais e sintomas que o paciente apresentou de desconforto respiratório, há registro de que foi administrado o diurético, colocado em catéter nasal ou em máscara de Venturi, o suporte de oxigenoterapia, e depois dessa terapêutica, ele evoluiu com conforto, ficou bem. Eu tenho fortes indícios que falam a favor de sobrecarga circulatória, tá? Então, por isso a gente volta a afirmar aquilo que já foi discutido anteriormente. A gente tem que ter documentado de forma muito clara, muito concisa, os sinais e sintomas apresentados pelo paciente, tem que ter claro quais são os fatores importantes para a investigação. Então, se é uma reação que cursa com sinais e sintomas, manifestação de sinais e sintomas respiratórios, eu tenho que lembrar que eu tenho que orientar a equipe ou eu mesmo discuto isso com o médico, que é relevante para a investigação, que ele faça uma imagem do tórax, tá? Um raio-x de tórax, e é de extrema relevância que a gente faça uma comparação com o achado anterior, ou que essa imagem que eu tenho agora no momento, isso vai fazer com que a gente suspeite mais de um tipo de reação ou de outro tipo de reação. Descarte uma reação e mantenha a indicação, a correlação com a transfusão e dê o diagnóstico dessa reação específica, tá? Então, tudo isso é com base nos registros que são feitos, no relato dos profissionais, na documentação do manejo, da intercorrência, dos medicamentos que foram administrados e das condutas que foram tomadas com o paciente. Passamos para a reação hemolítica aguda não imune, tá? Conforme o manual, definição de caso de uma reação hemolítica aguda não imune é a situação na qual ocorre uma hemólise durante a transfusão ou até 24 horas após a transfusão, com ou sem sintomas clínicos significativos, tá? E somado a isso, eu tenho presença de hemoglobina livre no plasma, que é a hemoglobinemia, e presença de hemoglobina livre na urina, que é a hemoglobinúria, tá? E aí eu tenho ausência de evidência de reação hemolítica aguda imunológica. Então, o achado principal da reação hemolítica aguda não imune e a reação hemolítica aguda imunológica é a hemólise, tá? Por isso eu preciso sempre, quando eu averigo a existência de hemólise, fazer o diagnóstico diferencial de hemolítica aguda não imune com reação hemolítica aguda imunológica, tá?
Para a reação hemolítica aguda não imunológica, essa hemólise, a causa da hemólise é uma causa externa. A origem da hemólise vem de causa mecânica, térmica ou osmótica, que acontece ou em vivo ou in vitro. Então, de causa mecânica, o que a gente poderia atribuir aí? É um hemocomponente que sofreu queda, trauma, é uma bolsa que sofreu forte pressão, passou por, ali, referente a causas térmicas, por extremos de temperatura, ou ficou numa temperatura muito baixa ou muito alta, e causas osmóticas, um hemocomponente que foi colocado em contato, infundido, por exemplo, com uma outra solução, uma solução hiperosmótica que levou à hemólise, tá? Então, as causas da investigação de uma reação hemolítica aguda não imunológica, elas sempre vão vão permear ali a revisão de todos os processos que envolvem tanto o processamento, o transporte, o acondicionamento desse hemocomponente. Então, eu reviso os processos de transporte, eu tenho que revisar os meus processos de estocagem, que envolve a questão do controle de temperatura, ou resfriamento, ou aquecimento, envolve a etapa da inspeção do hemocomponente, da realização dos testes, tá? E também da infusão desse hemocomponente concomitante a alguma outra solução, alguma outra medicação que possa ter levado a evidência da osmose, né, ao acontecimento da osmose. E também está relacionado a condições clínicas de doadores de sangue, né, como alguns doadores que têm algumas formas de anemia hemolítica congênita. E aí, ali na parte inicial de realização dos testes, de repente, não há indícios ainda de um comprometimento do hemocomponente, mas só vai aparecer posteriormente, por exemplo, no momento da transfusão. Então, por isso é crucial também que a gente tenha aí uma triagem clínica, né, triagem de doadores muito bem feita, muito bem estabelecida. Então, revisando, né, relembrando, a hemólise, ela é causada, né, por conta, essa manifestação de hemólise, né, ela é causada por dano às células eritrocitárias do doador antes da transfusão. Então, a reação hemolítica aguda não imunológica, ela vai acontecer no nosso receptor em decorrência de um dano causado às células do doador antecedendo o processo da transfusão, tá? É uma reação rara e a gente tem que lembrar que sempre tem que excluir a causa imunológica, ou seja, fazer o diagnóstico diferencial com a reação hemolítica aguda imunológica. E aí passamos para a dispneia associada à transfusão. Na definição de caso, a dispneia associada à transfusão, ela é caracterizada por um desconforto respiratório agudo, isolado, e que eu não tenho critérios ali para suspeitar de trale, de taco ou de uma reação alérgica, tá? Não pode ser explicada pelo quadro de base do paciente ou por outra causa. Então, é um paciente que, em nenhum momento, ele teve qualquer, né, manifestação de sintoma respiratório, e isso apareceu única e exclusivamente durante toda a internação, toda a história clínica dele ali, no momento da transfusão do hemocomponente, tá? Esse desconforto respiratório, ele quase sempre é uma dispneia leve, né? Ocorre de forma súbita e isolada, e da mesma maneira que vem, ele cessa quase que prontamente, sem nenhuma medida, sem a necessidade de nenhuma medida de tratamento, nenhuma medida terapêutica. A etiologia é desconhecida e a gente também não tem medidas preventivas estabelecidas, tá? Dor aguda relacionada à transfusão. A definição da dor aguda relacionada à transfusão é o aparecimento, o surgimento de uma dor intensa, aguda, de fato, né, que é de curta duração, é uma dor que tem um curso máximo aí de duração de até 30 minutos,
manifestada principalmente na região lombar, torácica e de membros inferiores, que pode ocorrer durante a transfusão ou em até 24 horas após a transfusão, tendo sido descartada a reação hemolítica e sem outra explicação, tá? Precisamos aí, quando há essa queixa de dor aguda, os quadros de reação hemolítica, além de outros sintomas, o paciente também tem uma queixa muito clara de dor na região lombar, na região torácica. Então, quando há essa queixa inicial de dor súbita, aguda, em região torácica, em região lombar, a nossa primeira suspeita deve ser sempre, de fato, a reação mais grave. Então, eu vou pegar essa queixa, associar com as outras manifestações clínicas, as minhas checagens, e excluir que possa ali estar em curso a ocorrência de uma reação transfusional grave, que é a reação hemolítica aguda imunológica. Estabelecida essa exclusão, né, são sintomas isolados, eu já fiz todas as checagens, não tem outros sintomas que eu possa casar ali para falar a favor, de fato, de uma reação hemolítica aguda, imunológica, aí sim eu fecho ali o meu diagnóstico como um caso de dor aguda relacionada à transfusão, até porque dentro daquele tempo ali de 20, 30 minutos, essa dor tende a cessar, tá? Conforme falado, ela tem uma evolução clínica favorável e os sintomas vão ceder espontaneamente. A causa também é desconhecida e a gente não tem medidas preventivas estabelecidas, tá? Distúrbios metabólicos associados aí à transfusão. Conforme a definição de caso do manual, é a situação na qual você tem evidência clínica de um distúrbio metabólico na ausência desse mesmo distúrbio previamente à transfusão. Então, antecedendo a transfusão, o paciente estava sem nenhuma manifestação de distúrbio metabólico. Transfundiu, e aí eu tenho ali a evidência de um distúrbio metabólico confirmado laboratorialmente, tá? Os distúrbios metabólicos, eles estão comumente associados a transfusões maciças, né? E os pacientes que estão em maior risco são pacientes também que já têm algum comprometimento hepático. Isso porque o citrato de sódio, associado geralmente a esses quadros, é o anticoagulante mais comumente utilizado para a coleta de sangue. Ele é metabolizado no fígado de uma maneira muito rápida. O que acontece é que nos quadros de transfusão maciça, excede, né, a rápida transfusão de hemocomponente, a rápida infusão de diversos hemocomponentes, excede a capacidade hepática de metabolizar todo esse citrato. Então, eu tenho o citrato ligando-se ao cálcio e ao magnésio presentes ali no soro do paciente, e aí isso vai levar a um quadro de hipocalcemia e hipomagnesemia. O sintoma, né, mais comum da hipocalcemia e da hipomagnesemia são os quadros de parestesia, de tetania e, nas situações mais graves, levam a arritmias, né, quadro de fibrilação e situações mais graves que necessitam uma intervenção de parte médica com administração de medicamentos e monitoramento de terapia intensiva. As paresias e a tetania por conta da hiperexcitabilidade neuromuscular, né, da ausência do cálcio. Lembrar que eu preciso ter a comprovação laboratorial, né, para suspeitar, para constatar, né, estabelecer o diagnóstico de um distúrbio metabólico, causado aí a história de transfusão maciça ou a história clínica do comprometimento hepático e a manifestação dos sinais e sintomas que a gente descreveu ali, seja parestesia, seja tetania, ou alguma constatação de arritmia no meu paciente. A hipotensão relacionada à transfusão, para definição do caso aí de hipotensão relacionada à transfusão, a gente tem que observar uma queda maior ou igual a 30 milímetros de mercúrio e uma aferição menor ou igual a 80 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica, em até 1 hora após a transfusão, tá? E excluir todas as outras causas que podem levar à hipotensão arterial, principalmente a contaminação bacteriana, né? Então, aqui preciso que a gente tenha claramente, se essa já não é
um quadro, uma pressão arterial mais baixa já não é o quadro de base desse paciente, tá? Para definir de fato que é uma hipotensão relacionada à transfusão, e excluir outras causas, que seja contaminação bacteriana, que seja um paciente que já está sabidamente num quadro séptico, né, cursando com hipotensão significativa, excluir dessas causas. Se eu tenho um paciente resistido à transfusão, e ali, no período de até 1 hora, 2 horas após a transfusão, a gente verifica uma queda maior ou igual a 30 milímetros de mercúrio da aferição da pressão nos sinais vitais pré-transfusionais, eu suspeito, sim, que o meu paciente possa estar em curso de uma reação transfusional do tipo hipotensiva, tá? Está associada a quadro, né, a manifestação de ansiedade do receptor, e ele queixa sempre os sintomas associados à hipotensão, que é mal-estar, pode apresentar sudorese, e o receptor, ele tem uma resposta rápida e satisfatória quando a gente interrompe a transfusão e faz o tratamento de suporte, que basicamente está relacionado a um posicionamento do paciente, né, a posição de Trendelenburg, onde você abaixa a cabeceira e eleva membros inferiores para favorecer retorno venoso, e há uma infusão de solução fisiológica, tá? E aí, muito cuidado para os pacientes que têm restrição de volume. Lembrar sempre que essa infusão, ela é supervisionada, né? É mediante prescrição e supervisão do médico. Porque, caso contrário, a gente pode tirar de uma reação hipotensiva e levar o paciente a ter uma sobrecarga, caso ele tenha restrição de volume, e a gente, na tentativa de tirar de uma reação hipotensiva, sobrecarregue aí com fluidos esse paciente, tá? Mas, resumidamente, ela tem uma evolução bastante favorável com essas duas medidas de tratamento, que é o posicionamento adequado do paciente em Trendelenburg durante a hipotensão e a administração da solução fisiológica para recuperação pressórica.